Podcast Conexão Alvorada. Oferecimento Sávio Sorvetes. Inovação com sabor que faz história. Sávio, viva momentos deliciosos. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast Conexão Alvorada, essa conexão que sempre buscamos fazer conosco mesmo, a conexão com aqueles que estão ao nosso redor e a conexão que fazemos com Deus. E hoje o meu convidado é muito especial, é um médico que foi não, porque continua sendo cardiologista, mas meio que se desencantou com a medicina tradicional. Depois de muito tempo, encontrou um outro caminho. O Dr. Ivo Alberto Nóbrega Silva, ele encontrou a medicina ortomolecular integrativa e a partir disso mudou o seu conceito aí sobre a medicina. Inclusive, eu sou o seu paciente há alguns meses. Um mês e meio ainda, mas estou também podendo ter esses benefícios dessas maravilhas. Seja muito bem-vindo, doutor Ivo. Obrigado. Ao nosso podcast Conexão Alvorada. Obrigado, padre. Obrigado mesmo pelo convite, fico muito feliz, né? E vejo isso também como uma vontade de Deus, né? Uma resposta de Deus para o trabalho, né? Que estou realizando lá com a minha esposa e com toda a equipe na nossa clínica Abietari. Abietari, isso. Qual que é o significado de Abietari? Abietari quer dizer carpintaria. Então é onde Jesus trabalha, né? Onde Jesus, José e Maria trabalham e moldam ali as pessoas, moldam os nossos pacientes. E às vezes esse processo também de cura e de como que eu posso dizer, de remodelar a sua saúde, o seu corpo, é um processo também doloroso, porém muito gratificante. Quando São José te pega ali para ele te entalhar, trabalhar em você, né? Quando Jesus pega e faz isso, você vai se descobrindo, você vai sendo quem você é realmente, vai se curando dos traumas que vão acontecendo ao longo da vida, esses traumas que vão modificando a gente, né? Quem a gente é. Então o nome da clínica foi pensado para mostrar que ali é um lugar onde Jesus trabalha e é onde a Sagrada Família morou por 30 anos, né, padre? Antes de Jesus ir para a missão, né? A carpintaria. Carpintaria. Exatamente. Doutor Ivo, como que aconteceu esse processo, né? Compartilhe um pouco conosco como que foi esse desencanto pela medicina tradicional, pela cardiologia e essa nova empreitada. Sim, primeiramente, padre, eu gosto de chamar a medicina não de tradicional, mas de convencional. Convencional. Porque tradição, a gente pensa em algo milenar, certo? E a medicina atual, ela tem cerca de 100 anos. E eu me via ali como um cardiologista que sabia apenas fazer basicamente duas coisas: pedir exames e dar remédios. Que é o jeito que a gente é formado na faculdade, dessa forma. E eu já estava assim, muito triste, desanimado com isso, porque eu tenho vocação para ser médico. Eu não sou um médico porque minha família quis que eu estudasse medicina, ou eu quis estudar porque essas bobeiras, né? Tem status, né? Eu não sou assim. Então eu via que eu não estava conseguindo realizar a minha missão real ali com os pacientes, que era de curar, que era de melhorar o paciente. E o nome medicina vem de medere, que quer dizer cura. E infelizmente a maioria dos médicos hoje, clínicos principalmente, eles não curam ninguém, padre. Eles só pedem exames e dão remédios. E vivem frustrados, porque muitos são vocacionados assim como eu. Só que daí essa vocação de curar
essa vocação de curar, ela não é cumprida, certo? E eu, triste com isso, eu comecei a escutar outras vozes aí. A minha esposa é farmacêutica, bioquímica, e quando começou ali em 2020 a pandemia, ela me abriu os olhos para essa questão de suplementação, de reposição hormonal. E na faculdade eu sempre aprendi que isso era bobagem, que isso era charlatanismo, sabe? E só que eu fui vendo na prática ela melhorando, ela mudando, ela ficando mais disposta, mudando o humor dela, ela emagrecendo. Eu falei, parece que funciona mesmo, né? Isso daí. E eu comecei a estudar isso daí a sério e comecei a tratar meus pacientes com suplementos. E eu comecei a já ver os primeiros resultados. Isso aí foi no ano de 2020, né? Então os pacientes começavam a melhorar os sintomas e não só um controle a ser remediado. Ele se curava. Então pacientes começaram a se curar de hipertensão, começaram a se curar de dores no corpo, o sono melhorava, a disposição. E eu comecei a estudar isso. Então faz 5 anos que eu estudo isso. Aí é a medicina ortomolecular, e ela também é integrativa, porque ela... O que é integrativa? Uma palavra que até está um pouco usada pejorativamente pelos médicos aí que não abriram os olhos ainda, né? Ela integra. Então integra os sistemas. Eu não posso olhar só para o coração do meu paciente, né? Eu tenho que olhar para o coração e tenho que olhar também para o intestino. Tem que olhar para o intestino, tem que olhar para o estômago, tem que olhar para o rim, para o fígado, para o cérebro dele. Tudo está junto. Hormônios, tudo isso é junto. E na faculdade a gente aprende tudo isso loteado, tudo muito separado. E eu fui ver que isso era intencional, padre. Porque eu fui estudar como que surgiram as faculdades aqui no Brasil, né? Então, uma das principais faculdades, agora salvo engano, é a Unesp. É a Unesp ou Unifesp. Ela foi fundada pelo Rockefeller. E o Rockefeller foi o criador da indústria farmacêutica nos Estados Unidos. E ele, na década de 20, ele começou a patentear fórmulas para usar como medicamentos. E ele viu que isso era um mercado muito lucrativo. Só que médico nenhum prescrevia, porque os médicos americanos, eles eram formados na medicina tradicional, que é uma medicina que ensinava fitoterapia, homeopatia, a parte também de física quântica dentro da medicina, que hoje o pessoal nem sabe o que é, nem fala. E ele fez um plano que ele financiou uma pessoa chamada Robert Flexner para fazer um falso relatório, para fazer um relatório de como estava a medicina nos Estados Unidos. E ele falou para o governo, estou preocupado com a medicina americana, então eu vou fazer esse relatório para vocês verem o que realmente funciona. E pasmem a surpresa, né, que ele viu que só funcionava a medicina que tinha muito financiamento do grupo Rockefeller, a medicina que tinha muito financiamento de estudos, porque um estudo é caríssimo, são milhões, bilhões de dólares. Então quem que vai fazer um estudo com a vitamina D, por exemplo, que ela não é patenteável? Quem que vai fazer um estudo com B12? Não há nem interesse de fazer. Nenhum. É inviável. Uhum. Então, aí os médicos que ainda não abriram os olhos, né? O pessoal aí da medicina que ainda não abriu o olho, quem que vai fazer um estudo que não vai ter resultado, que não vai ter benefício nenhum financeiro, resultado financeiro para ele, certo? Então, realmente não vai ter estudos, acabou. Só que tem resultado na prática. Tem diferença na vida das pessoas. E o que foi a resultante deste relatório que o Robert Flexner fez? O governo americano fechou mais de 120 faculdades de medicina nos Estados Unidos. E aí o Rockefeller conseguiu padronizar o estudo médico na América. Lá nos Estados Unidos, ele fundou aí no Brasil a Unesp, e salvo engano ele fundou faculdades também na Argentina, no Chile, no Uruguai. Então, pensando lá na frente,
que ele ia formar esses alunos médicos, e muitos, os médicos são, eu brinco, eu falo que eles são funcionários de luxo, inconscientes e não remunerados da indústria farmacêutica. Então eles conseguiram fazer isso. Só que a saúde está uma porcaria. Cheio de tecnologia, cheio de robô operando, tudo. Só que hoje está uma porcaria. As pessoas ficam dependentes do pagamento mensal ali de medicamentos. Poxa, ninguém vai estudar a causa? Ninguém vai ver o que está acontecendo? Ninguém vai querer saber o que é a causa, né? Então, nesses últimos 5 anos, eu fui estudando isso. E aí, isso que salvou a minha vocação, padre. Que daí eu decidi ficar ainda na medicina. E há 1 ano e pouquinho, 1 ano, eu tenho a minha clínica. E na minha clínica eu consigo fazer um tratamento completo de vários campos da saúde da pessoa. E hoje eu estou mais feliz do que nunca, assim, sendo médico ali onde eu estou. E você que está acompanhando o nosso podcast Conexão Alvorada, ele conta com o apoio da Sávio Sorvetes, uma marca de sorvetes da cidade de Londrina. Sabe por quê? Porque a qualidade se prova no sabor. Os sorvetes da Sávio são feitos com 73% de leite e ingredientes de primeira. E agora, além dos clássicos que você ama, temos aí os novos sabores, pistache, creme de avelã e os packs de picolés para a família toda. Sávio Sorvetes, inovação com sabor que faz história. Sávio Sorvetes, viva momentos deliciosos. E com essa abordagem integrativa, como que funciona e por que é necessário ter essa abordagem? Um paciente que entra na sua clínica. Eu sei porque eu já entrei e sou paciente, mas vamos contar para quem está em casa. Certo. O porquê, quais os passos que são analisados para quem chega na clínica. Então eu vou explicar aqui o método que eu criei depois desses 5 anos de estudo. E assim, eu sou católico convertido já desde os meus 17 anos. Sou católico desde criancinha, mas eu fui entender e me converter com 17 para 18 anos. E tive uma segunda conversão mais forte ali com 32, 35. Então, esse método que eu criei, padre, ele é fruto de muito estudo, inclusive teológico, né, estudo da fé católica e estudo da bioquímica, da medicina, integrei, sabe? Então eu vejo a importância de nós controlarmos 4 tipos de estresse. E porque as doenças crônicas, elas são resultados do desequilíbrio de um deles sempre. Porque o desequilíbrio de um deles leva ao desequilíbrio do outro. Porque está tudo junto, tudo unido. Então por isso que eu criei essa metodologia dos 4 estresses. Tá? Então você que está nos acompanhando agora, nós vamos, através de alguns slides, para ficar mais elucidativo, o Dr. Ivo vai explicando algumas causas, por que a gente tem aquilo, e o que pode ser feito, né? Como ele disse, a gente entra na carpintaria, sofre um pouquinho, leva marretada e tudo, porque talhadeira é um momento de dor, mas vale a pena. Então vamos acompanhar aí como que é esse processo, as 4 fases aí do processo. Isso, padre. Então, como que é essa metodologia, tá? Nós vemos hoje, então, que nós temos ali muitos problemas de doenças crônicas hoje em dia, certo? Então, doenças que são condições persistentes, que na faculdade, infelizmente, nós aprendemos que são doenças que não tem o que fazer, que não tem cura e tal, tem controle, blá, blá, blá. Sempre essa conversa. E, então, como que é isso, né? Qual que é esse método? O método, então, eu começo... existe o primeiro estresse, que é o estresse emocional. Por que o ser humano é tão mais profundo no sofrimento dele, na emoção dele, do que qualquer outro animal? Aí tem os pacientes que falam, doutor, porque a gente é mais inteligente.
E aí eu brinco, eu falo, mas ó, o orangotango tem QI 89. E infelizmente o QI do brasileiro deu 79, a última média. Então não é na inteligência. E se você for pegar o cérebro, tá? Se você for pegar o cérebro de um golfinho, ele é um cérebro muito complexo e grande. Então ele tem muitos giros, curvas, ele tem um cerebelo grande. Se a resposta estivesse na matéria, um golfinho ia ser mais inteligente que a gente. Tá? O cérebro é diferente, o dele é maior, mais bonito, tudo. Então a diferença nossa não está na matéria. Ela está em algo sobrenatural. E o que é esse algo sobrenatural que só nós temos, que é algo imortal? A alma. A alma. Então o problema inicia-se na alma. É uma alma que ela é uma potência. Eu falo para os pacientes, olha, na hora de Deus criar o mundo, ele ia falando as palavras: faça-se o firmamento, faça-se o mar, as águas, as aves do céu. Ele ia só falando, né, padre? E isso ia criando. Só que na hora de criar o homem, ele não só falou. Ele pegou barro na mão, ele moldou o barro e ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e ele soprou em nossas narinas. Então quando ele sopra, ele coloca um pedaço dele em nós. E por ser um pedaço dele, a alma, ela é imortal. Porque Deus é eterno. Então essa alma imortal, ela não se contenta com nada que seja passageiro. Ela não se contenta com nada desse mundo aqui. Para essa alma não abalar o seu emocional, você tem que estar conectado sempre com Deus. Que é o quê? O estado de graça permanente. Então aí a importância da confissão frequente. Confissão semanal, quinzenal ou mensal no máximo. E na confissão é importante que existem ali 2 aspectos. Se você pecou contra um dos 10 mandamentos, você está em pecado mortal. A sua alma está morta, está desligada de Deus. Se você morrer nesse estado, você vai para o julgamento? Não, você vai para o inferno. Muita gente não sabe disso, né? E a confissão, então, te devolve o estado de graça, te perdoando do pecado mortal. Só que, se você não tem um pecado mortal para confessar, você tem sempre o que para confessar? Tentações. Então a confissão tem esse papel também de te ajudar a resistir às tentações. Então eu falo já para os pacientes, vamos garantir esse estado de graça. Quando o paciente é católico eu falo isso, quando é evangélico eu falo, então você tem que dar um jeito de ajoelhar lá, pedir a graça do Espírito Santo, do arrependimento perfeito, e para você se religar com Deus. Porque como a alma é eterna, ela só se contenta com coisas eternas. Então ela só vai ficar em paz se ela viver a verdade, o amor, a justiça, a esperança, a fé, a caridade, certo? E isso sossega a alma. Agora, se a alma desconecta-se de Deus, que eu acho que infelizmente hoje em dia é 90% da população, ela vai ficar instável e vai causar um problema emocional. E aí essa alma vai querer se satisfazer com coisas que acabam. Então vai querer se satisfazer com prazer, poder ou ter, com possuir. O prazer vai causar o segundo estresse, a busca do prazer. A busca do prazer vai causar o estresse alimentar. Porque daí você vai procurar comer muito açúcar, né, carboidratos em geral, vai tomar álcool, ou vai até usar drogas, ou vai procurar prazeres desmedidos em várias áreas aí, que a gente sabe. E como a alma não tem esse limite, não importa o prazer que você tem, você quer outro maior. E você quer outro maior, você quer outro maior. Ou poder, você é presidente dos Estados Unidos, mas você quer mais. Você dominou o mundo, ganhou mais dinheiro que todo mundo. Você quer dominar agora o espaço. É isso que acontece com o ser humano, porque a alma não tem esse limite. Então essa busca desse prazer para acalmar a alma gera o segundo estresse, que é o alimentar. E daí esse estresse alimentar, então a pessoa vai começar a comer muito açúcar refinado, gordura trans, aditivos químicos, álcool. Ela vai ver e vão começar então a se
perpetuar e se gerar as doenças crônicas, aí hipertensão, diabetes, colesterol alterado, fígado, né, que vai dar o problema no colesterol, vai causar a obesidade, já começa aí no segundo estresse, temos mais 2 ainda. Isso vai alterar neurotransmissores, e aí esse estresse alimentar já gera uma negatividade no emocional, piorando o emocional. E eu falo para a pessoa, ó, então mesmo que você se reconectou com Deus, agora você está bem com Deus, como o seu estresse alimentar piora o seu emocional, aí já não é mais a alma que está gerando aquele problema, é a alimentação. Aí você tem que tratar ali, né? E aí esse alimento que foi muito mal escolhido, ele vai cair aonde? Vai cair no estômago. Certo? O estômago, ele foi feito para receber tudo isso aqui de açúcar? Não, né? Tudo isso de carboidrato, tudo isso de conservantes, de metais pesados, não foi. Ele não foi feito para isso. O estômago, nos milênios, ele sempre foi utilizado para digerir comida de verdade. Então, digerir carne, ovo, folhas, grãos, né, cereais, raízes, frutos. Só que uma coisa importante, o que nós comíamos, o que nós sempre comemos na caça, na pesca, era mais o que? Peixe, carne de animais, ovos e folhas. Não era tanto fruta, não tinha plantação de fruta, não tinha plantação de mandioca, de batata. Então o nosso estômago ele não está preparado para tanto carboidrato. E aí ele gera uma quantidade de ácido específica para esses alimentos. E uma coisa interessante, o estômago ele tem 2 válvulas, tá certo? Então ele tem uma válvula, aqui o slide. Então o estômago ele tem essa válvula superior, certo? E ele tem essa válvula inferior aqui. Essa válvula inferior, ela só abre se o pH aqui estiver muito ácido. Então o pH tem que estar de 1.1 a 2.5 aproximadamente, que é um pH super ácido. Se não chega nesse pH, essa aqui fica fechada. Aí o que acontece com o alimento? Ele volta. Aí dá refluxo, empachamento, queimação, azia, certo? E não sendo tão ácido, o estômago deixa de absorver alguns nutrientes essenciais, certo? Alguns ali do complexo B, que vão ser essenciais para a parte do sangue, para a parte do sistema nervoso. Aí o que acontece com o emocional? Piora de novo. Que daí, né, doutor Ivo, a pessoa começa a tomar os omeprazol da vida, todos esses Zol aí todos, Isso. E vai tomando por uma vida inteira e os efeitos são muito nocivos, né, da pessoa tomar uma vida inteira. Cronicamente, né? Sim. Então vou falar um negócio aqui que é importante, que pode até gerar uma polêmica, atenção. É assim, o omeprazol, pantoprazol, padre, ele é feito para ser tomado quando o paciente tem uma úlcera, que daí ele precisa zerar o ácido do estômago e para essa úlcera sarar. Agora, fora isso, ele não está bem indicado, porque Deus fez o estômago ácido ou não ácido? Como que é o estômago? É ácido ou não? Não. O estômago, ele não libera ácido? Ele é ácido, É muito ácido. Deus fez ele assim, não fez? Então qual que é o sentido de eu deixar ele sem ácido? Cronicamente, nenhum. Ele tem uma função para ser ácido. Quando eu tiro o ácido dele usando pantoprazol, omeprazol, esses Zóis aí, cronicamente, eu estou alterando todo o funcionamento do meu sistema digestivo. E isso você vai... Por que a pessoa acha que melhorou? Porque ela toma, não vai ter mais ácido aqui. Aí o pH aqui fica neutro, 7. Aí a pessoa tem refluxo, só que não dói. Aí ela não sente nada, ela fala, tô bom. Tá anestesiado. Melhorei, E aí esse alimento mal digerido aqui, ele vai cair para o intestino. Muito mal digerido. E aí lá no intestino,
Lá no intestino nós temos, para cada célula do nosso corpo, nós temos 9 bactérias no intestino. Então a quantidade de bactéria é enorme, trilhões. Então isso é o natural, 9 bactérias para cada célula do corpo. Até tem um livro que fala assim, 10% humano. Tá? Então vocês imaginam chegando aquele montão de comida mal digerido lá no intestino. O que vai acontecer com a população de bactérias? Obviamente, vai subir. Vai aumentar a população de bactérias. Isso é bom? Não é bom. Aí isso vai gerar um negócio que a gente chama de disbiose, que inflama o intestino. Inflama aqui, ó. O intestino, gente, ele aqui fica as fezes, tá? Aqui fica o sangue. E o que separa as fezes do sangue é uma fileira de células, uma somente. Então é um negócio muito delicado, muito perfeito. Porque o alimento chega aqui, ó, aí tem um sinalizador aqui que abre espaço para entrar esse alimento. Quando isso aqui está tudo inflamado, com bactéria, aumentou a reação inflamatória, tudo, o que acontece? Ó? Perde-se o controle dessa entrada. E aí entra vírus, entra bactéria, entra fungo, entra pedaço de bactéria, entra alimento que não foi digerido. E dentre alguns alimentos que não foram digeridos ali, por exemplo, pode ter um pedaço de carne que ele é parecido com os seus vasos, ele é parecido com a sua artéria. Aí o seu sistema imune vai lá, começa a atacar ele lá e vai atacar quem também? Suas artérias. Ele começa a atacar, entra ali um pedaço de coisas que é parecido com a pele, que é parecido com a capa do coração, que é parecido com a meninge do cérebro. Aí começa o seu sistema imune se atacar, ataca o próprio corpo. Doenças autoimunes. Então aí pode acontecer psoríase, artrite, reumatismo, lúpus, doenças de pele. Eu tratei um paciente lá com dermatite herpética, que são lesões que se abrem no corpo inteiro por conta do glúten. Porque o glúten chega aqui, ó, e ele manda a célula abrir. E a célula fica aberta e fica passando um monte de coisa. E o glúten está ali sinalizando para ela ficar aberta. Então, do trigo, certo? E aí uma coisa interessante também, o glúten ele é feito das proteínas chamadas gliadina, tá? E a molécula da gliadina é parecida com a molécula da tireoide. Então o seu organismo começa a atacar essa gliadina, ataca quem também? Tireoide. Então tireoidite. E você que está acompanhando o nosso podcast Conexão Alvorada, ele conta com o apoio da Sávio Sorvetes, uma marca de sorvetes da cidade de Londrina. Sabe por quê? Porque a qualidade se prova no sabor. Os sorvetes da Sávio são feitos com 73% de leite e ingredientes de primeira. E agora, além dos clássicos que você ama, temos aí os novos sabores, pistache, creme de avelã e os packs de picolés para a família toda. Sávio Sorvetes, inovação com sabor que faz história. Sávio Sorvetes, viva momentos deliciosos. Torivo, para o pessoal que às vezes aí tá nos acompanhando... Você está conseguindo entender alguma coisa? Pessoal que está nos acompanhando, o tema de entrar na carpintaria de Jesus e levar essas marretadas e fazendo o móvel... Não é simples, não. Agora, nós precisamos compreender que o que nós comemos, de fato, depois tem uma série de reações, os medicamentos que nós tomamos também tem uma série de reações, né? Isso. Então, o que a medicina ortomolecular integrativa propõe é você realmente mudar a sua forma de se alimentar, retirar vários desses medicamentos, e daí
vai contra aí toda uma luta aí da indústria farmacêutica, que não tem nenhum interesse que a gente esteja, né, saudável dessa forma, porque eles querem vender remédio. Então é uma grande luta. Nós precisamos, aí vir a parte que o Dr. Ivo disse, né, de renúncia. Especificamente para quem está nos acompanhando, existe fatores muito claros, né? Nós temos que cortar na carne. Precisamos diminuir muito a farinha branca, açúcar. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade para quase todas as pessoas. 70% das pessoas têm alguma intolerância à farinha branca, ao glúten. Então a chance de você que está assistindo aí ter isso é 7 em 10, tá? Então é muito alto, tá? O açúcar, na verdade, ele não é necessário para a gente sobreviver, porque o nosso corpo ele produz açúcar a partir de gordura, a partir de proteína, a partir de qualquer coisa, tá? E quando você come muito açúcar, agora vamos entrar em outro assunto polêmico. Quando você come muito açúcar, aumenta o hormônio que abaixa o açúcar, que é a insulina. Esse hormônio, ele além de abaixar o açúcar e produzir gordura, tá? Produz um pouco de músculo também, mais gordura. Ele retém sal e água no rim. E subindo a pressão. Então isso que eu explico no consultório. Eu falo, o sal, ele na verdade, ele é retido por um hormônio chamado insulina. Aí a pressão sobe. A pressão subiu por causa do sal? Não, a pressão subiu por causa do açúcar que você comeu. Porque o açúcar sobe a insulina. E a insulina retém o sal. O sal ele é um mineral. Assim como é o magnésio, assim como é o potássio. Os minerais eles não têm ação de hormônio. Eles não têm comando sobre o nosso corpo. Assim, falar, contrai essa artéria, dilata, cresce esse músculo. Quem faz isso é o hormônio. Então quais são os hormônios que retêm sal? A insulina é um deles. A aldosterona é outro, que o rim ativa quando ele percebe que você está com pouco sal circulante. Então o rim percebe, está com pouco sal. Então eu não posso eliminar sal pela urina, porque senão senão o meu corpo morre. Aí o rim faz o quê? Pede para liberar o hormônio aldosterona. E a aldosterona retém o sal. E o que acontece com a pressão? Sobe. A pressão sobe por falta de sal circulante, tá? E se o sal subisse a pressão por si só, um paciente não poderia receber soro na veia no hospital. O que é soro? Água com sal. E 1 litro de soro tem 9 gramas de sal, tem 9 colheres de sal, 9 de cafezinho, 9 colheres de cafezinho de sal tem 1 litro de soro. Aí uma pessoa que está lá entubado, com AVC, com câncer, estrupiado lá na UTI, ele está recebendo o que na veia, padre? Sal. Sal e água, que é o soro. Se fizesse mal, podia fazer? Não. Então, o que realmente sobe sua pressão? Aí que você que está em casa. É o tanto de açúcar, carboidrato que você come, tá? E aí o sal fica culpado, padre? A pessoa tira todo o sal, continua comendo carboidrato e ele tira remédio da pressão? Você já viu alguém, padre, que tirou o sal da comida e tirou remédio? Fala pra mim. Não. Porque continua comendo o açúcar e o açúcar retém sal. Poxa vida. Torivo, agora vamos mais a fundo na carpintaria. Vamos contar para o pessoal assim, o que eles devem comer e o que eles não devem comer. Porque falar assim, açúcar e carboidrato, mas vamos falar que é exemplos, isso, né? O que é isso que eles devem e não devem comer? Assim, açúcar é tudo que é adoçado, tá? Que você, a hora que você come, você sente o doce. Ali tem um açúcar. Pode ser um açúcar da fruta, que é frutose. Pode ser um açúcar de sacarose ou do próprio leite, que tem a lactose, tá? Tudo isso é açúcar. E o açúcar refinado que é o pior, tá bom?
Carboidrato. O que é carboidrato? É tudo que quando é metabolizado, ele vira açúcar no sangue. Então, por exemplo, um pão, tá? Tudo que tem amido daí. Então aí o trigo, a batata, a mandioca, aí as frutas em geral, que tem frutose, fruta que é doce. Tudo isso, a hora que entra no nosso estômago, e depois no intestino e cai no sangue, vira glicose, então vira açúcar. E aumenta a insulina. Então tem que ter moderação para comer isso. Agora, o açúcar refinado, coisas industrializadas, isso na verdade nem se deve comer. Nem se deve, tá? E o glúten, então, como eu disse, que vem são as farinhas de trigo, ele deve ser evitado pela maioria das pessoas. Poxa, 70% tem intolerância. Então, eu pego lá pacientes que estão obesos porque não sabiam que tinha intolerância ao glúten. Então, incha, retém líquido, e é problema por causa do glúten, tá? Ou leite, por exemplo, hoje o leite de caixinha ou leite de saquinho, ele tem um monte de conservantes químicos. Isso é inegável, porque um leite que você tira da vaca lá no sítio, ele dura 1-2 dias só. Então, poxa, alguma coisa tá ali conservando aquele leite, e são produtos químicos. Então, o ideal é você não tomar o leite, a não ser que você tenha uma vaca. E ainda por cima tem que ser uma vaquinha daquelas que dão 4, 5 litros de leite, não aquelas vacas que dão 20, 30, porque essas vacas que dão mais leite, elas têm mais proteína inflamatória, que é a tipo 2. Então a caseína 2, e tem a caseína tipo 1, que acho que eu tô só confundindo as caseínas. A pior é a vaca que dá mais leite, vai ter mais essa caseína inflamatória. Uhum. E a vaca que dá menos leite tem menos. A ovelha e o cabrito, né? A cabrita, ela dá um leite menos alérgico também. Só que daí não pode ter conservante também. Entendeu? Então, assim, se você quer mudar de vida, tira o leite, tira a farinha e tira o açúcar. A maioria das pessoas vão se beneficiar muito, padre, fazendo isso. E o que você tem que comer é mais comida de verdade. Igual eu falei, o estômago ele é preparado para comer comida de verdade. Então, carne, ovo, salada, frutas com moderação, porque não existia plantação de fruta. Era a fruta da estação. Então, o ser humano estava lá vagando, né, nômade. Aí, achei uma fruta aqui. Daí ele comia 1-2 frutas, né? Ele não pegava uma melancia inteira, ou uma jaca, ou uma plantação de laranja e fazia um suco, né? Então, o nosso corpo não suporta isso, né? E você que está acompanhando o nosso podcast Conexão Alvorada, ele conta com o apoio da Sávio Sorvetes, uma marca de sorvetes da cidade de Londrina. Sabe por quê? Porque a qualidade se prova no sabor. Os sorvetes da Sávio são feitos com 73% de leite e ingredientes de primeira. E agora, além dos clássicos que você ama, temos aí os novos sabores, pistache, creme de avelã e os packs de picolés para a família toda. Sávio Sorvetes, inovação com sabor que faz história. Sávio Sorvetes, viva momentos deliciosos. Nós estamos acompanhando aqui a entrevista com o Dr. Ivo, que ele é da medicina ortomolecular integrativa. E eu gostaria de perguntar, Dr. Ivo, o senhor diz muito nas suas redes sociais, que depois vai estar aparecendo aí o Instagram do Dr. Ivo no nosso podcast. Você vai poder acompanhá-lo depois no Instagram e fazer até contato com ele. Ele fala que o intestino é nosso segundo cérebro e fala muito claro que isso influencia a nossa digestão, mas também influencia o nosso equilíbrio emocional, a nossa saúde cardiovascular. Como que isso acontece? Por que dessa importância do intestino? É assim, padre, o intestino ele tem ali vários tipos de células com funções diferentes. Então ele tem célula com função de hormônio, de neurônio,
absorção, de defesa. Então 70% da defesa nossa é do intestino, vem de lá. Por isso que uma criança, ela nasce ali sem bactérias no intestino, nasce estéril, né? E ela vai adquirindo essas bactérias com os alimentos e com contato com a mãe, com o pai, com os irmãos, com o chão. E essas bactérias vão treinando a defesa dela, o intestino. Então, em primeiro lugar, defesa. Aí, segundo lugar, a parte do emocional. O intestino produz cerca de 90% dos nossos hormônios cerebrais, principalmente a serotonina, que é um hormônio que dá aquela calma, aquela tranquilidade. E aí ele produz também os elementos que vão gerar a dopamina, a noradrenalina, que são todos hormônios que vão agir nessa parte emocional. E ele tem um sistema nervoso muito grande também. Ele se movimenta, né? Ele tem um sistema ali de músculo e de nervos muito complexo. E essa perfeição que eu falei, que entre as fezes e o sangue existe apenas uma fina camada celular. Então é um negócio muito delicado. Eles até conseguiram fazer uma filmagem em microscópio eletrônico disso aí. E eles viram que essas células, elas como se fosse uma rede, assim, que fica se movimentando e gera eletricidade ali. Aí essa eletricidade já pode repelir coisas ou atrair. É um negócio tão perfeito. E aí, por exemplo, uma célula morre, fica um buraco. Então, até ir outra célula no lugar, fica esse buraco, entrando coisas ali que não prestam, que não devem. Então, por isso, essa influência do intestino. E tem um nervo, né, que chega no intestino, chama nervo vago. Ele vem lá do tronco do cérebro e ele vai para vários órgãos, só que uma grande parte ali do intestino. Então existe uma comunicação direta do cérebro com ele. Aí tem aquele ditado popular, né? Quando a pessoa está muito brava, fala: ixi, você está enfesado. Enfesado, né? Vem daí. Então o intestino parado ou está com diarreia, o cara fica nervoso, fica chateado. Uhum. E ao contrário também, às vezes você tem ali um nervosismo, está preocupado com alguma coisa ou tem um trauma, o que acontece geralmente? Dá diarreia. Tá? Da diarreia ou faz xixi, né? Então tem tudo isso, tá ligado, né? Tudo isso tá ligado. É perfeito, padre, essa conexão. E nós sabemos, o senhor já disse um pouquinho, que o senhor valoriza muito essa espiritualidade no processo da cura, né? Muito. Como que o senhor percebe essa relação entre fé, o propósito de vida e a saúde? O que eu percebo é que as pessoas que são conectadas com o Eterno, que têm uma vida de oração, que têm que participam da missa ou que leem a Escritura, que meditam, são pessoas que são mais felizes, que são mais equilibradas, são pessoas que conseguem manter uma disciplina melhor das coisas, são pessoas que não ficam falando mal dos outros, que não tem essa mesquinharia, são pessoas que gostam de ajudar os outros. E tudo isso, padre, não tem como a gente separar da parte do cérebro, não tem como separar do sistema nervoso, porque automaticamente o jeito que eu penso, o jeito que eu tomo uma atitude vai gerar em mim um efeito. Então, se eu sou uma pessoa que não estou nem aí, que sou desligada mesmo dos outros, ou tenho uma vida que eu percebo que é uma vida desconectada disso, uma pessoa vazia e tal, o sofrimento é muito mais detectável ali. Transtornos de ansiedade, transtorno de depressão, aí doenças autoimunes. Às vezes a pessoa tem uma desilusão na vida, por exemplo, morre um filho pequeno e a pessoa não coloca Deus em primeiro lugar, ela colocou o filho, vamos dizer que a pessoa colocou o filho dela como o chão dela, só que o filho não é Deus, ele morre, pode morrer, aí ela perde esse filho. Se uma pessoa, se ela não tem fé, ela se acaba, ela morre junto. Mas se é uma pessoa com fé que tem o chão dela no eterno, que é Deus, ela ama o filho dela através do amor a Deus.
E aí isso a torna muito mais forte, muito mais resiliente, muito mais saudável. A vida aqui ela é passageira, aqui é só 100 anos, 120 no máximo. O mais importante é depois. Nem se compara. Então eu ficava impressionado assim quando veio o Covid e as pessoas ficavam morrendo de medo de morrer, de pegar Covid, mas continuavam no pecado. Qual que é a lógica? Você ter medo de morrer aqui, perder essa vida de 100 anos aqui, ou perder a vida eterna? O que é mais? O que você tem que ter mais medo? De perder a vida eterna ou perder essa vida aqui? A pessoa tinha medo de ficar junto com alguém, de pegar Covid, mas não tinha medo de continuar mentindo, continuar roubando, continuar enganando, sabe? Traindo a esposa. Então, essas atitudes têm todo um efeito no organismo, né? A parte neural, aí altera alimentar, estômago, intestino e fígado. Doutor Ivo, agora nós estamos partindo já para o final do nosso podcast. Eu gostaria que o senhor deixasse aí algumas dicas, né, para as pessoas que nos acompanharam, muitos de lugares mais longe, que muitas vezes não vão ter oportunidade de vir aqui consultar com o senhor, de vários lugares do Brasil e até do mundo que podem nos acompanhar através do nosso aplicativo, através do YouTube. Em termos de uma alimentação mais equilibrada, uma gestão de estresse, um sono melhor, que dicas que o senhor deixaria para que a pessoa possa ter essa vida mais reintegrada, né? Integrativa, né? Certo. Bom, primeira coisa então é se conectar com Deus. Então viver em estado de graça permanente. E procurar descobrir onde que está errando para pedir perdão, para parar de pecar, para parar de fazer as coisas erradas, e se conectar com isso, tá? Isso já vai ajudar no equilíbrio emocional, tá? Procurar fazer alguma terapia, porque ao longo da vida vão acontecendo traumas, e a gente, quando tem um trauma, a gente vai se distanciando de quem a gente é, nós vamos formando cascas em volta, e aí quem a gente tá lá no fundão, e quando você percebe, você tá sem sua personalidade, você não é mais você, pelos traumas que você teve ao longo da vida. Então traumas vão causando uma separação entre você e o seu espírito, e isso deixa você num vazio. Então procurar essa reconexão, trabalhar esses traumas, tá? Aí a parte de alimentação. Então quero falar para quem é diabético, para quem é hipertenso, para quem é obeso, tá? Então cortar 3 coisas, se possível. Cortar o glúten, que é a farinha, cortar o açúcar refinado e cortar o leite, tá? Só com isso, padre, já resolve muita coisa. E para quem é diabético, tá? Tipo 2, tá? Que é diabético, que não é desde criança, diabético, que adquiriu diabetes. A maioria das pessoas é um diabetes por conta alimentar, tá? Por conta da alimentação. Então, pare de comer tudo que tem carboidrato. Faça uma dieta cetogênica, que a gente fala. Então, coma carne, ovos, folhas. Se quiser comer alguma fruta, come coco, abacate, castanha, por exemplo, que não tem açúcar praticamente. E ao fazer essa dieta, padre, algumas pessoas sentem fraqueza, indisposição. Aí já acha que é por causa do açúcar que tirou. Mas não é. É por causa do sal que está perdendo. Porque come menos açúcar, abaixa a insulina, elimina um monte de sal e água pelo rim. Aí essa falta de sal dá fraqueza, pode dar dor de cabeça, dor nas pernas. Então você tem que comer o sal de uma forma adequada, que as pessoas no mundo que mais vivem, que mais têm saúde, são ali os povos ali da Itália, Grécia, Mediterrâneo, do Japão, da Coreia. Quanto que de sal que quanto de sal essas pessoas comem? Comem de 9 a 14 gramas. Então é isso que a gente tem que comer, tá? 9 a 14 gramas. Não vai comer 5 igual o pessoal pede para comer, não. Vão me matar por causa disso aqui, mas eu não tô nem aí. O que a gente faz dá certo. Tá? Eu já tirei remédio de pressão aumentando o sal do meu paciente, porque daí você desliga o sistema do rim lá de reter sal, porque daí tem sal, o paciente toma água melhor e o rim elimina o sal, então não fica retendo, tá certo?
Aí na parte, então, gastrointestinal já envolve isso daí, essa alimentação. E a parte hepática que vai do fígado, que vai responder também muito bem a esse tipo de alimentação. E aí, é lógico, exercício físico, padre, coisa básica. Exercício físico, sono. O sono é fundamental para quem quer emagrecer. Às vezes você não come quase nada, faz exercício, mas não dorme bem. Você não vai emagrecer. Tá? Então você tem que dormir, você tem que se alimentar bem, tem que fazer exercício físico. Exercício físico pelo menos assim, dia sim, dia não. Tá? E que mais? Aí é importante também, padre, desparasitar. Nós somos, desde criança, a gente tinha aquela... a mãe dava pra gente remédio pra verme, tudo normal. Aí quando a gente virou adulto, parece que o verme não quer mais a gente. Então, fala, não, esse aqui tá muito velho, não quero. Mas não tem nada a ver. A gente tem que tomar remédio de verme, tem que desparasitar e tudo. Então, padre, eu acho que essas dicas já dá uma bela de uma equilibrada, sabe? Uma melhorada na saúde da pessoa. E ter perseverança, ter persistência. Doutor Ivo, e o nosso patrocinador certo. É a Sávio Sorvete, sabe? Oh, que meu está há Deus. muitos anos em Londrina. Verdade. E eles mandaram de presente para o senhor hoje. Nossa. Creme de avelã gianduia. Olha, gianduia. Esse é uma delícia. E essa parte aqui que é dos grãos, que é uma parte boa, né? Que tem que comer isso. a parte dos grãos. Que faz parte da dieta cetogênica, né? É verdade. O restante nem tanto, né? Isso. Mas como a gente estava conversando, né, padre? Faça o certo 98% do tempo para 2% você comer alguma coisinha diferente. Né, padre? Ninguém é de ferro, e ainda mais, né? Uma delícia que é um sorvete Sávio. Então, ninguém é de ferro, né? Obrigado. Então, 2%. Doutor Ivo, foi uma alegria receber o senhor aqui. Obrigado. Doutor Ivo, eu conheci há muito pouco tempo, mas parece que nós nos conhecemos há uma eternidade, né? Verdade. Foi uma grande conexão de alma. Muito obrigado. Amém. Que Deus continue abençoando o seu trabalho. E obrigado a cada um de vocês que nos acompanham sempre aqui no Conexão Alvorada, esse podcast que busca sempre nos ensinar a nos conectar melhor conosco mesmo, se conectar melhor com as pessoas à nossa volta e se conectar melhor com Deus. Deus te abençoe. Até o próximo Conexão Alvorada. Podcast Conexão Alvorada. Oferecimento Sávio Sorvetes. Inovação com sabor que faz história. Sávio, viva momentos deliciosos.